Olá, eu sou a Dani Junco, mãe do Lucas, e esse é o Carreira de Mãe, o podcast da Hugs e da Bichumami, feito para quem não quer mais ter que escolher entre carreira e maternidade. Oi, eu sou a Marina, sou mãe do Gael e do Ian e da Amora, minha cachorra, e tô aqui para fazer esse convite para você sentar aqui com a gente, pra gente pensar de alguma maneira diferente do que a gente já pensa sobre diversos assuntos que a gente vai trazer aqui pra mesa, e eu tenho certeza que tem alguém aí da sua rede que tá precisando ouvir o que a gente vai falar, então compartilha esse link, esse podcast, traz mais gente pra conversa. Passa um café aí, ou abre um vinho, senta aqui do meu lado, que a gente vai falar sobre um assunto muito denso e muito importante. Tem uma cena da Maid, né, eu acho que vários de vocês assistiram, quem não assistiu, vale muito assistir, que ela tá num processo seletivo e perguntam pra ela assim, qual a sua maior habilidade? Né? E aí eu arrepio muito, né? Porque nessa mesma hora ela passa uma cena na cabeça dela que ela tá na praia com a filha, e a filha corre pro braço dela, e ela roda com a filha, e a filha fala, mamãe, eu te amo. E ela só consegue lembrar... Fiquei emocionada, gente, mas é pra isso mesmo. E ela só consegue lembrar dessa habilidade. E na hora que ela volta, né, pra pessoa, ela fala, não tem. Porque, teoricamente, essa habilidade da filha ser bem criada, ser amada, não parece que é uma habilidade no mercado de trabalho. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? Nós vamos falar sobre as habilidades que as mulheres desenvolvem, né, durante a maternidade. Durante esse processo que um dia me perguntaram, por que você não cabe mais? Né? Não é que eu não é questão de caber, é porque eu me expandi. E não é só uma expansão do corpo, é uma expansão da consciência do que a gente veio desenvolver no mundo depois que a gente tem uma criança para se responsabilizar. Dentro desse lugar, por mais que a gente fale que o futuro do mercado e a nova economia precisa de gestão de conflito, precisa de desenvolvimento de criatividade, coisas que a gente precisa fazer o tempo inteiro na nossa maternidade. A cada 10 mulheres, 4 não conseguem retornar ao mercado de trabalho até o 2º ano do seu filho. Muitas delas são demitidas por fazer a única coisa que faz o mundo girar, que é a maternidade. Então, a gente está aqui hoje para discutir como a gente consegue mudar juntas esse cenário, trazendo luz, né? Trazendo voz e luz aí para esse lugar e construir uma nova relação do mercado de trabalho com a maternidade. E a nossa primeira convidada é a Carla Frontini, mãe do Fernando, intraempreendedora e que tem um cargo chique, que eu vou falar, que ela é responsável por multi-channel engagement na Danone. Falei certo, Carla? Oh, arrasou. Por favor, se apresente. Gente, primeiro, muito obrigada por esse convite. É uma honra estrear, meninas, que delícia. Então, eu sou a Carla, como a Ama falou, mãe do Fernando, que vem cada dia mais me fazendo mudar as minhas habilidades, fazendo descobrir que eu posso fazer coisas diferentes e atuar de modo diferente no meu dia a dia. Isso reflete diretamente no meu trabalho. Porque hoje eu acho muito difícil separar a vida profissional e pessoal. E eu não tô falando isso porque eu sou uma mãe da pandemia, porque sim, eu sou. Meu filho nasceu um pouquinho antes da gente se fechar. Baby boom pandêmico. Nossa. O meu nasceu no auge da pandemia. Então... Transamos na pandemia, né, gente? Pelo menos tem um indicativo antes. bom. É que aí o período até ele nascer foi na pandemia. Faz Calhou. sentido. Bem aqui. E, então, eu descobri essa maternidade e trabalhar de home office sendo mãe. Então, isso mudou muito, né? E vamos falar sobre como essa nova jornada de maternidade, uma nova fase profissional. Sabe que esses dias eu passei, meu escritório é na Paulista, e eu passei lá e eu virei pro meu filho e falei assim, olha, é aqui que a mamãe trabalha. Daí eu olhei de novo e falei assim, nossa, metade da minha carreira na Danone eu estava no escritório, metade eu já estou de home office. Então, como isso muda e como é diferente e como isso impacta o nosso dia a dia. Vou pegar bem esse gancho, então, dela, pensando em você como profissional, né? Eu acredito que a Bichumami nasce depois que o Lucas está na barriga, na verdade, ele pare a ideia e ele me submerge a esse novo movimento. Eu queria entender também quem é a Carla profissional depois que o Fernando chega? Como é que a maternidade se conecta no seu trabalho, sabe? Porque você falou assim, tem muita dificuldade no ser trabalho e no ser pessoal. Eu acredito que isso é uma integralidade. Mas onde se conectou esse lugar do seu trabalho e o Fernando veio para esse mundo do seu trabalho? E o que isso fez sentido, não fez sentido? O que foi fácil, o que foi difícil? Eu queria saber o que ele causou na Carla profissional. Dani, eu acho que primeiro ele causou divisão do tempo. Porque antes eu era full, né? Então, assim, não tem como falar quem é a Carla hoje sem comparar com a Carla de antes. E teve modificações, eu acho que é uma constante evolução. Mas ele causou, para mim, principalmente a divisão de jornada.
na qual antes eu tomava café respondendo WhatsApp, eu podia almoçar também no WhatsApp, eu via meus e-mails. Na inovação, né, meninas, a gente tem uma questão que as coisas acontecem de noite. Tem muito evento de noite, muitas trocas de informação, porque os profissionais estão trabalhando full time nas suas responsabilidades, os empreendedores também, e muitas das conexões, podcasts e afins acabam sendo para a parte da noite. Só que a parte da noite agora eu tô com meu filho. E como que eu distribuo isso, né? Então toda essa questão é super importante. Quando eu entrei, e eu tive a oportunidade de conseguir amamentar o Fernando até os 11 meses, também pelo home office, que propiciou isso para muitas mulheres, de ficarem em casa, eu travava na minha agenda o horário da amamentação. Então, isso era uma coisa super importante, que talvez eu pudesse fazer no físico. Eu nem sei como é isso, eu não vou nem falar sobre como é fazer no escritório. Mas tudo isso me possibilitou para que eu ponderasse as divisões. E isso me trouxe também mais foco. Então, muitas vezes eu acabava dispersando, alongando algumas conversas. Lógico, prosear é importante, saber como o outro está, e principalmente nessa fase pandêmica, é crucial, sim. Mas as coisas são mais objetivas, você trata mais rápido. Eu introduzi a minha família na minha vida do trabalho. Hoje todo mundo sabe o nome do meu marido, sabe o nome do meu filho, sabe do que ele gosta, entende as minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa expansiva também e eu acabo trazendo isso, porque eu acho que quanto mais eles souberem da minha realidade, das minhas dificuldades e até das minhas conquistas e habilidades, fica mais fácil de trabalhar com os meus colegas. Total. Então isso eu deixo sempre muito claro e isso mudou muito a minha forma de me relacionar. Eu vou trazer um ponto, Mai, ver se você complementa, né? A gente tem até uma solução da Bichama que chama Onboarding Family, né? Então, assim, eu queria trazer essa pergunta olhando para esse lugar que você está falando. Uma vez uma mãe me falou que ela chegou do trabalho e o filho dela falou assim: mamãe, o que acontece depois atrás da porta? Eu achei tão poderosa essa pergunta. Porque enquanto ela sai e fecha a porta para ir trabalhar, ele não faz a mínima ideia do que acontece atrás da porta. E o que ele queria dizer é: para onde você está indo? E ela estava muito infeliz no trabalho. Então, ela se despedia muito chorosa. Desculpa, a mamãe não queria ir. A mamãe queria estar com você. A mamãe não queria ir. A mamãe queria estar com você. E essa pergunta que acontece atrás da porta é: onde você vai que você é tão infeliz, mamãe? E a relação com o trabalho começa a criança também criar uma nova relação com o trabalho, né? Então, eu vou trazer, eu acho que se a Má quiser completar esse ponto, Má. Quero sim. Primeiro, eu quero saber se o Fernando participa das suas reuniões, porque em casa os meninos participam de todas as reuniões, assim. O mais novo, inclusive o Ian, ele já aparece na câmera falando oi. E como o seu time lida com isso, né? Acho que são os dois pontos. Se eles participam, se tem espaço para isso. Porque eu também já passei pelas duas fases. Uma de ter que me trancar para fazer as reuniões, porque eles não podiam participar de alguma forma. E essa deles terem mais liberdade de conhecerem as pessoas, de saberem que a mamãe tá trabalhando e tá conversando com a tia Dani, tá conversando com a tia Carla, sabe? Uhum. Como é isso para você? O Fernando ainda é muito novo, né? Ele vai completar 2 anos agora. Está nos seus primeiros passos aí. Então, eu deixo ele participar sempre que ele me pede para participar. Então, quando ele se aproxima, muitas vezes ele quer colo, ele quer ver. Então, é interessante que ele vai evoluindo e vai começando a interagir com a câmera. Sim. Né? De fato, né? Desde que ele era bebezinho e a gente ficou trancado, ele vivia no FaceTime, WhatsApp vídeo. Mas essa relação com a plataforma que a gente usa é muito natural. Tanto que eu deixo a minha foto do trabalho, é uma foto que um dia eu estava trabalhando com ele, que ele sentou no meu colo e ele puxou o meu fone. E eu coloquei o fone para ele dividir e participar junto comigo. E a minha mãe estava perto, tirou uma foto e eu deixei isso de perfil, porque é a minha realidade hoje. Excelente. Né? Então, ela transmite muito. Então, eu deixo sim participar. Tem momentos, Má, que eu preciso me trancar. Eu preciso me concentrar, eu preciso passar uma informação com mais propriedade, com mais seriedade. Tem assuntos quentes, muitas vezes eu preciso puxar os times, eu preciso exigir compromissos que não foram cumpridos. Sim. E não tem como, né? Muitas vezes eu me desconcentro. Não é a gente que também não quer. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para a sociedade. Não é que a gente quer que a criança esteja com a gente o tempo inteiro. Exato. Porque às vezes parece assim, é porque as mães querem ficar. A gente não quer também. A gente também quer fazer um e-mail tanto quanto os homens fazem. A gente também quer começar e terminar um raciocínio lógico. Acho que isso é importante a gente também falar. Uhum. Porque fica parecendo que a gente quer. A diferença é que as empresas entraram na nossa casa. O Fernando mora na sua casa, ele é seu filho. O Lucas mora na minha casa, o Gael é a mesma coisa. Então, assim, elas entraram na nossa família.
Então, pra ele, como assim eu não tô entrando no quarto da mamãe? Não faz o menor sentido, né? Então, é muito importante falar. Isso que você tá falando, Dani. Chega uma hora que eu preciso me concentrar. E engraçado que isso nem é o seu tom. Mas eu sempre, quando eu escuto isso, parece que a gente tá quase pedindo desculpa. Realmente, agora eu vou ter que me trancar. Eu fico aqui, caramba, né? Vou ter que me trancar. E a gente fica num lugar de culpa, né? Não, e outra culpa, né? Porque eu falei, não percebi, você falou, e agora eu falei assim, então significa que o resto eu não faço concentrada? Não é isso. É múltiplas habilidades. Exato. E é louco isso, gente, porque meu marido não é a mesma coisa. Não é. O Fernando chega perto, às vezes, dele, quando a gente tá no mesmo ambiente, desconcentra. Desconcentra, assim, tipo, tum. E tudo bem, são habilidades diferentes, né? Mas é habilidade, não é fisiologia, tá? Porque ele também conseguiria. É que você que tem que fazer isso. Tantas vezes que você desenvolve uma musculatura e ele não. E é a mesma coisa que acontece na minha casa. Lembrei de um dado importante agora. Pronto, falei, né? Hashtag pronto, falei. Pronto, estou leve aqui nesse podcast. Eu lembrei de um dado interessante também, falando da pandemia, de que no Brasil, 50% das mulheres tiveram que se dividir entre trabalho e os cuidados com os filhos, enquanto 11% dos homens fizeram isso. E por isso que a gente foi 25% a mais demitidas em relação aos homens. São 8 milhões de mulheres que saíram do trabalho por conta da economia do cuidado. Eu li um dado ontem que você vai amar. A economia do cuidado movimenta 11% do PIB se ela fosse paga. Ó, 11% do PIB do Brasil está nos trabalhos de casa e nos trabalhos do cuidado das crianças e das pessoas mais velhas. Então, se a gente soltar, principalmente as mulheres pretas, se as mulheres pretas soltassem o trabalho hoje, da casa das pessoas, da casa delas, o Brasil teria quase um prejuízo de 11% do PIB. Então, assim, é bem importante dizer o quanto que esse trabalho que a gente se divide ou que a gente não se divide, a gente realmente tem que largar a nossa carreira. É importante para o nosso Brasil e movimento a economia tanto quanto, só que como não é remunerada com dinheiro, a gente não olha para esse lugar. Sim, total. E sem querer ser poliana aqui na história, eu acho Sim. que é muito disso, ele começou a ir pra escola. Eu coloquei. Aquele Amém, momento. né? Teve uma cara de amém aqui, vocês estão vendo no vídeo, todo mundo. Ai, que delícia. E é impressionante, eu precisava disso. Uhum. Eu precisava de, assim, e essa decisão é importante. Esta semana, eu coloquei ele no curso de férias que é integral. No primeiro dia, na hora do almoço, eu sentei no sofá, eu olhei pra cara do meu marido e falei assim, eu tô perdida. Porque todo dia eu pegava ele na escola, eu dava almoço, eu fazia a rotina da brincadeira, porque ele chega on fire, fazia a rotina, tinha que acalmar a criança, colocar no berço pra ele fazer a soneca e daí eu ser produtiva, aspas, pra quem não está me ouvindo, estou fazendo com as minhas mãozinhas, pra quem não está me vendo, pra eu conseguir focar muito nesse horário da soneca. Então, como isso também, e ele estando integral, eu olhei e falei assim, eu tô perdida, não sei o que fazer. E isso não foi do tipo, uhul, foi do tipo, quanto que eu deixei quanto eu desconectei da minha pessoa? Ixi, dá um Quais são as podcast prioridades? podcast só desse, né? Passei pela mesma fase. Eu matriculei o Ian, o mais novo, não tinha ido para a escola ainda, por conta disso, nasceu no meio da pandemia. E eu matriculei ele na escola e o Gael no curso de férias. Aí eu fui muito feliz fazer isso. A hora que eu cheguei em casa, que caiu a ficha, aí sabe aquela divisão de, meu Deus, que coisa incrível, e agora como vai ser? Mas tem um motivo pra isso, vocês sabem, né? É muito louco que a gente estava até conversando com a Ana, que trabalhava na Beach Mami, e tem muito da nossa base cristã. Sim. A mulher é negado a mulher é negado o prazer e o descanso. Quando você imagina que esse descanso, essa pausa que você teve, você tem que preencher com algo absolutamente imediatamente. Então, em vez de você pegar essa pausa, né, ou para prazer, ou para descanso, sei lá, descansar um pouco antes da próxima reunião, ou realmente assistir uma série, ou ouvir um podcast, você tá querendo preencher esse espaço que o Fernando deixou, que o Lucas deixou. Porque a nós é negado qualquer tipo de prazer e descanso, porque nós vimos de uma outra filosofia cristã. É muito louco esse lugar. Porque você, peraí, e agora? E agora eu não vou fazer nada. E agora eu vou conseguir A tomar Carla até, água e fazer gente, quem não xixi tá sem vendo, até a criança. Carla fez assim, ó. Nada? Eu vi a carinha dela assim, nada. Você vai hidratar o cabelo, sei lá, gente. A gente arranja também É. alguma coisa pra você. Porque assistir televisão é muito nada, né? Se você fizer unha Demais junto, de nada. afinal, sabemos usar o tempo. Ô, Carla, e agora mudando um pouquinho de assunto, assim, da perspectiva do mundo corporativo. Como é a jornada da maternidade, receber uma mulher que acabou de ser mãe, o retorno da licença, ou quando a mulher avisa que tá grávida, como é? Mas, assim, eu tenho sorte. Eu tô numa empresa hoje na qual eu vejo que recebe bem a maternidade, a gente lida com
mães, né? São as nossas principais consumidoras, nossas shoppers, né? Quem compram nossos produtos, seja para a linha infantil ou a linha adulta. Então, a gente acaba incorporando isso, mas, lógico, somos uma empresa que precisamos de rentabilidade, né? A gente não está de pé sem trazer lucro, como todas. Então, sim, eu tenho esse ambiente seguro, né? E eu acho que a maior disrupção que eu tive, assim, foi quando eu estava tentando engravidar e eu estava numa área extremamente agitada, comercial, assim, foi para construção e pós uma fusão, e eu estava tentando engravidar nesse meio tempo e eu não consegui engravidar. E daí depois foi feito o convite para que eu mudasse de área e entrasse na área de inovação, e para mim isso foi um convite muito radical. Eu ia deixar 10 anos de área comercial para fazer essa mudança. E eu fiquei super assustada, tal, eu fui. Deu 1 mês, eu engravidei. 1 mês. E daí, como que eu conto pro meu novo diretor e minha chefe que eu acabei de engravidar? Tadã, cheguei e engravidei. Chegamos, então, né? Chegamos. E a ironias do destino, né? Na verdade, eu cheguei para construir uma área de inovação, e dentro dessa área de inovação ia demorar justamente 9 meses para eu sair de licença, né? Então eu falei assim, eu tenho 9 meses para gerar uma criança dentro de mim e para gerar um filho aqui na Danone. E é uma Gêmeos, né, gente? Total. E é um legado que eu queria deixar. Então, eu comuniquei assim e fiz disso, tipo, farei os 2 juntos. Eu acho que eu fiz super bem essa parte, tipo, em termos de gerenciamento de tempo, de dedicar. Eu tive inúmeras variações fisiológicas, né? Não só de ganho de peso, óbvio, mas também metabolismo, suspeita de pré-diabetes, enfim. Depois a gente pode falar desse assunto de gestação. E quando eu voltei, a minha preocupação não era, sim, como a minha empresa ia me receber, mas eu estava de home office, então isso eu conseguiria ajustar, e ok, eu fazer essas travas na agenda, que nem eu falei para vocês, mas era como que meu time ia me receber. Porque eu não tinha mães na equipe, nem para cima, nem para baixo, nem para o lado. Então, eu olhei e falei assim, tá bom, como que eles vão me receber neste momento? Será que eles foram... Eu era, assim, eu faço 1 bilhão de conexões ao mesmo tempo. Né? Jura? Você me fala uma coisa, eu já conecto não sei o quê, eu te indico do marceneiro até quem falar numa grande multinacional. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu falei assim, tá bom, mas agora eu estou me conectando com o meu filho. A hora que muitas vezes eu estaria pesquisando coisas no LinkedIn, assistindo o que as outras empresas estão fazendo, lendo reportagens do mundo inteiro, na verdade eu vou estar conectada com ele. Eu vou parar, eu vou dar um banho, eu vou fazer ações repetidas diariamente, mas para isso. Então, como que é lidar com essa Carla que vai te responder assim, agora eu não posso falar? E como que eu mesma ia fazer isso? Como que eu saberia lidar comigo não sendo 100% produtiva? O fear of missing out, que é o FOMO, gente, estava gritando em mim. Então, essa foi a minha preocupação. E eu lembro que eu abordei o RH na época e falei assim, quando que estamos preparados para receber as mães? E não as mães como o RE, né? Registra lá do funcionário. Não como ela. Mas sim, como o time está disposto, como eles estão preparados para abrir mão, para entender que eu vou ter que fazer pausas. Então, isso para mim foi o mais chocante. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar isso com a minha braça direita na época, que era a Dani, que respondia para mim, falando isso, Dani, tipo, eu estou diferente. O meu tempo está diferente, porque a gente se conectava e produzia em horários X, né? E o que é produzir em horário X, hein, Dani? Me fala. Eu acredito, tô te ouvindo, né? Vamos lá. É preciso normalizar a maternidade, né? Nasce um bebê a cada 20 segundos no país e não há nada mais normal que a maternidade. Então, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se vocês estão trabalhando no time da Carla, em qualquer empresa aí no país, né? E se você não se conectar porque você não é mãe do Fernando, ou você não é mãe, ou você não é pai, tem uma coisa que conecta todo mundo. Não importa onde você tá, com a cor da sua pele, no que você trabalha, quanto você dorme, quanto você come, qual é o seu cargo. Todos nós somos filhos. E se a gente conseguir praticar o básico da empatia, de que alguém teve que tomar decisões conscientes para que ele tivesse um cargo na Danone, ou que ele estivesse trabalhando, alguém teve que tomar uma decisão lá atrás de alimentá-lo. Então, quando eu estou nos fóruns, eu pergunto assim, tá, mas você é filho de alguém. Como sua mãe foi tratada quando ela retornou para o mercado de trabalho? Eu tento colocar esse time, para você estar aqui na Danone, alguém tomou uma decisão. E de acordo com a sua idade, não foi uma decisão fácil, porque provavelmente ela queria também uma carreira e ela nem pôde ter. Então, acho que tem um ponto um pouco mais profundo que isso Vai também, lá. além de, claro, o fato de todos sermos filhos de alguém, mas não é a Carla que se tornou mãe que precisa de pausas.
todo mundo precisa de pausa. A gente está Exato. com um volume tão gigante de informação e de demanda e de trabalho que às vezes chega uma hora que você não consegue pensar mais. Você lê um negócio, você não entende mais o que está escrito. Porque você está absolutamente cansado, assim. E o quanto isso talvez possa ter mudado a percepção do seu time. Para falar, enquanto ela precisa dessa pausa, eu também preciso de uma pausa para tomar uma água, para esticar as costas, para olhar na janela e ver como é que tá o tempo. Porque trabalhar em home office também teve disso, né? Da gente acordar trabalhando e dormir trabalhando. Total. E, Mai, como cabe a gente também, que uma das coisas que mudou a minha perspectiva, sim, eu acho que eu sempre tive um olhar cuidadoso para o meu time. Mas como eu comecei a valorizar aquilo que realmente eles precisam, né? E que a necessidade minha não reflete na deles necessariamente, e vice-versa. Então, uma das atitudes que eu tomei foi o seguinte: eu fui atleta na minha vida, eu sempre fui esportista, gosto, a minha válvula de escape é o esporte. Antes de morro de preguiça, mas depois que eu chego, eu sou muito, eu fico focada, concentrada. Funciona pra mim, não funciona pra todo mundo. E tudo bem, cada um tem o seu tipo de pausa. Mas uma das coisas que eu faço agora, que eu faço questão, é perguntar o que é lazer pra minha equipe. E que horas eles podem se proporcionar isso. Porque, teoricamente, a gente trabalha das 9 às 18. Teoricamente, né? É bem Por quê? teoricamente. Fisiologicamente, a farmacêutica aqui, a gente não consegue produzir, vou dizer um número muito louco aqui, de maneira potente, mais que 2 horas. Potente. Com toda a sua entrega, sabe? Com o melhor que você pode fazer durante o dia. Isso é real. Tem aquele livro, né? Trabalha mais 4 horas por semana, mas ele só quer mostrar que potência mesmo, entrega total. Com esse número de... Assim, mudou muito, né? Com esse número de aplicativos que a gente tem, internet, e tudo piscando no nosso cérebro, você não produz. Então, tem muito para mudar no mundo em relação ao trabalho, que é produção, né? O que é, ainda mais com empresas gigantes com budgets infinitos, né? A gente percebe que faz muita diferença na loucura e a gente também é improdutivo durante grande parte do tempo. A gente faz reuniões improdutivas. Eu adorei aquilo que você trouxe, assim. O Fernando me ensinou a ser mais produtiva. Olha que loucura. Todo mundo acredita, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, né? Mas, assim, as pessoas normalmente julgam que as mães vão ser mais improdutivas por conta das crianças. Na verdade, a gente fica muito mais produtivo. Você falou, eu sou mais produtiva agora porque eu consigo priorizar as minhas ações. Então, você acha que isso é uma habilidade que a maternidade traz? Trouxe. Trouxe pra mim, mas eu trouxe pra mim porque eu fui submetida a isso. Não significa que outras pessoas não podem achar a sua produtividade. Fato. E estar não é entregar. Total. Não necessariamente. Perfeito. Quantas vezes a gente vê, quando tá de câmera aberta, que a galera tá viajando? Gente, já peguei gente dormindo. Quando você começa a contar, é muito engraçado. Tem várias histórias de pessoas que cochilam. Lógico, as pessoas não estão aguentando. Todo mundo se enganando, né? Vamos combinar? Total, déficit de atenção batendo forte aí. E eu acho que o ponto é isso. Então, puxando só aqui, uma das coisas que eu trouxe pro meu time é trave na sua agenda aquilo que é crucial para você. Se você precisa atrasar 15, 20 minutos, porque de repente você vai fazer um exercício, você chegou e precisa de tal ajuste, trave. Me coloca lá, eu vou saber o que você tá. Porque na hora que eu marco uma reunião, eu sei se eu flexibilizo ou não, ou se eu puxo, se eu exijo que você se adeque à minha agenda ou não. Então, foi uma das coisas que eu pedi e Excelente tem funcionado dica. bem. Né? E é isso, é o cuidar, né? Eu acho que é poder, de certa forma, abraçar a necessidade de todo mundo para que a gente vá mais leve. A sensação que eu tive pós-virada de ano e retorno, né, às atividades, foi que ninguém estava querendo voltar. Não tava mesmo. E assim, é muito louco, a gente parou, teoricamente, quem não emendou, parou um final de semana, né? Sim. E mesmo assim, daquela coisa, né? Renovação das esperanças, vira o ano, minhas metas novas e a pessoa não queria voltar. Não. Eu ainda não tô querendo. Aproveitando o clima de dica, vamos pro segundo quadro? Vamos, mas deixa a gente só reforçar uma coisa importante, porque o tempo inteiro aqui a gente tá falando das habilidades, né? E do quanto a maternidade te trouxe outra perspectiva de vida e trouxe pra sua equipe também, assim. E você falou, foi uma coisa que eu pedi pra eles travarem, pra eles identificarem. E como foi isso pra eles? Como eles receberam isso? No começo, todo mundo recebe super bem, né? Sua chefe tá falando que você pode travar, assistir Netflix se você quiser, ou, sei lá, fazer com esporte, enfim, yoga, psicólogo, né? Então, foi bem aceito. É importante que isso eu também deixo a par, eu deixo os meus pares a par, que o meu time também tá fazendo isso. Para que aquilo não seja visto como uma
fugida, ou ai, olha o que ele tá fazendo, tal. E eu tento incentivar. E eu incentivo justamente trazendo sempre essa conversa. O que você fez hoje? Como foi? Você melhorou? Então, tem uma das meninas que trabalha comigo que ela gosta de correr. E ela queria melhorar a corrida. Então, pronto. E aí, como foi? Você tá conseguindo ir? O que você tá fazendo? Então, a gente conversa desse assunto também, porque é uma satisfação. E a pessoa, estando bem psicologicamente, né? E fisicamente, gente. Total, Mulheres, total. então, quando a gente se sente melhor, mais bonita, assim, você tá com autoestima alta e isso é pra tudo. Né? Você consegue, tipo, produzir e entregar muito mais coisas. Então, eu acho que isso é muito útil. Receberam bem. Lógico, tem adaptações muitas vezes têm que ser feitas. Tem dias que nós vamos trabalhar muito. É a vida, muito. né? Tem Adaptações necessárias. Sempre. E tudo bem. E por que tem que ser cai a caneta? Não, Ou por que toca o despertador, a gente entra? Não, gente. Porque a gente foi criado na era de Ford, mas isso aí é um outro podcast inteirinho sobre Então, as aproveita revoluções industriais. E conta um pouco pra gente das habilidades da nova economia. Quais são as que estão Uma das mais em alta? principais da nova economia, por conta da agilidade que as coisas acontecem, né? É a antifragilidade, quando você consegue estruturar o caos. E você só consegue estruturar o caos com segurança. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um ambiente seguro. E tem coisa que a maternidade faz mais do que criar um ambiente seguro. Então, eu acho que isso é uma habilidade de muito fortaleza para a nova economia, que é criar esses ambientes seguros. Dani, eu preciso te cortar e eu vou te falar uma coisa aqui. Você me apresentou como intraempreendedora. Sim. E eu tenho paixão por isso. Porque quando eu descobri as minhas habilidades como CPF, o meu CNPJ ficou muito mais forte. Quando eu descobri no que eu sou boa, quanto que eu consigo influenciar. E tem uma frase que eu aprendi com vocês, que é: eu espero que o novo time goste de mim. Isso. E não apenas que eu goste do novo time. Porque eu entendi que o intraempreendedorismo, para mim, reflete na força e poder do meu CPF. O quanto eu confio nas minhas ações, o quanto eu confio nas coisas que eu preciso fazer. Por isso, não deixe nunca ninguém te dizer que você não é bom em algo. Se você acha que você é, ou se você realmente não gosta. E tudo bem. A gente não precisa ser todas as peças do tabuleiro, porque não queremos ficar sendo peão e sendo jogada de um canto em canto. Temos as nossas habilidades. Isso é o CPF forte, isso é ser intraempreendedora. Quando você consegue, dentro da sua atividade, produzir mais, criar mais, você está à vontade, você está confortável. Você tem a coragem para se deixar ser vulnerável. Né? Já dizia Exato. Brené Brown. Eu gosto de falar uma frase também que quando você sabe quem é, o mundo não pode te confundir. Então, quando você tá no trabalho e alguém fala assim, você tá improdutivo por causa do seu filho, e você sabe que não é isso, não sofra nem meio segundo. Não, eu tô improdutivo porque todas as reuniões aqui são intermináveis. E eu também não aguento mais. Então, quando você sabe quem é, o mundo não pode te confundir. E o mundo tenta confundir a gente, né, Marina? Sempre. E agora eu lembrei da frase da Tamara Klink, que fez a travessia do Atlântico sozinha, num barco pequeno. E no momento que ela teve mais medo e mais vontade de desistir, quando ela olhou no mapa, ela já estava mais próxima de chegar do que de voltar. Então, é um caminho sem volta quando a gente começa a mudar mesmo, né? E quando a gente começa a identificar quais são os nossos pontos inegociáveis. Então, a partir daqui, eu não permito mais que isso aconteça. Você vai abrir mão de alguma coisa? É uma tomada de consciência completamente e de decisão completamente diferente do que pelo emocional só, né? Do tipo, tá me afrontando, porque tá te maltratando onde? O que tá pegando pra você naquele momento? Quero morar nesse podcast. E tem aquela música Triste, Louco, Má. Todas as vezes que você fala que você não quer ter um filho, por exemplo, ou não quer casar, ou não quer fazer aquilo exatamente que se espera de uma mulher, triste. Quando você quer algo muito ambicioso, muito grande, que ninguém pensou, louca. Ou quando você para um movimento de violência, isso não vai acontecer mais, eu não quero mais, isso é inegociável para mim, má. O tempo inteiro eu tento encaixotar a gente nesses 3 lugares. Verdade. Então, a gente não é triste, nem louca, nem má. A gente só sabe o que a gente quer. E a gente vai buscar. Eu acho que esse é o grande movimento da nossa carreira. Maravilhosa ela, gente. Gente, aí cabe aqueles cortes de 15 segundos do Rios, viu, gata? Carla, a gente chegou num momento do nosso podcast que a gente vai te pedir uma dica de 1 milhão de fraldas. Ó. Pensa se você ganhasse todas as fraldas e não tivesse pago nenhuma. Olha que maravilha, uma puta dica. Maravilhoso. Alô, Hugs, fica a dica, Alô, né? Hugs! A melhor dica aí, ganha 1 milhão de fraldas. Então, para tudo que você está fazendo agora para anotar as dicas da Carla. A primeira é:
Nesse momento em que a gente tem mulheres que estão com vontade de ter filho, são tentantes, ou que estão grávidas, ou que estão quase retornando para dar licença, né? Estão retornando para o trabalho. Qual é a dica de como abrir esse diálogo na empresa? Pensando no seu processo, que você falou, não tinha mães em nenhum lado, pensando nesse seu processo e também pensando no que talvez elas possam encontrar outras mães no caminho, assim. O que você dá de dica para abrir esse diálogo e falar, tô voltando, ou tô grávida, ou tô pensando em engravidar? Primeiro, é muito particular de cada um, né? Então, assim, contar que você está tentando engravidar, gente, precisa de sexo. Então, você vai... Como que você se sente confortável em falar disso com o seu chefe, ou com a sua chefe, ou com a sua equipe, né? Ou você estar falhando numa coisa que é tão óbvia, numa coisa que na juventude a gente morria de medo. Assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Então, é muito complicado, tá? Abrir o diálogo é importante, de novo, se você estiver segura. Segura das suas ações, segura como você quer. O medo que pode gerar, que eu acredito que deve gerar na maioria... e eu vou falar pelos outros, porque eu confesso que eu não passei por isso, tá? Mas, se me permitirem, vou falar para outras pessoas. O medo de contar se dá ao medo da estabilidade do trabalho. Sim. Então, quando você pensa que você vai ter uma criança e você tem que comprar 1 milhão de fraldas, você pensa o quanto que você gastava na sua manicure ou quanto que você gastava para sobreviver, você vai ter que simplesmente investir num próximo ser humano e você quer dar de tudo do melhor. A gente, como mãe, abre mão das nossas top marcas para dar um downgrade, se necessário, se aquilo puder gerar proporcionar a melhor fralda, o melhor leite para o meu filho. Então, essa instabilidade, esse medo da instabilidade, ainda mais no país que a gente vive, ele é muito presente. Então, o seu medo é qual? Qual é o seu medo de contar? É de você ser demitida? É de você não receber uma promoção? É de você ser vista como uma pessoa... vai dar uma pausa na carreira? Porque, né? Afinal, 6 meses de licença maternidade, né, Então, pegar uma Férias. folha eu acho legal. Acho que Descanso, até pra gente né? colocar, 6 acho que meses. no conteúdo da Carla, e quando a gente for fazer o resumo, uma lista de traquear o medo, sabe? Assim, isso foi bom, né? Muito Pega legal. papel e caneta, escreve aí agora que você tá ouvindo a gente, quais são os seus medos? Isso, porque no fundo é isso, você tá Muito com bom. medo. A sua questão aí, que de novo, né, gente, a gente volta na coragem e na vulnerabilidade. Você está com medo de ser vulnerável, ou seja, de demonstrar que você está tentando engravidar, engravidou ou vai sair de licença, ou seja, vou dar uma pausa aqui, você não vai poder me substituir, porque sabemos que não é simplesmente assim, tipo, o meu cargo estará aqui. Não necessariamente o cargo, mas enfim, a força da pessoa tá lá. E como que isso vai ser... Quão vulnerável você vai ser e qual é o nível de coragem que você precisa ter. E às vezes abrir isso também, gente. As outras pessoas são humanas, as outras pessoas são pais ou filhos, né? Total. Então, isso é muito importante. Primeira coisa é detectar o medo, tá? E entender o porquê, onde você vai. E depois planejar. Se planejar. Quando eu engravidei e eu tava entrando numa nova área, eu tava com medo, gente. Claro que eu tava. Eu tava entrando no ambiente, trabalhando... Eu mudei pro marketing. Eu não sabia como atuar no marketing. Eu fui do comercial toda a minha vida toda profissional. Então, como que eu lido com esse tipo de pessoas? Como que eles vão me aceitar ou não vão me aceitar? Porque eu pensava assim, será que eles vão me aceitar pelo status que eu tô agora? E se eu precisar me cuidar? Conclusão, desenvolvi tireoide alta, desenvolvi pré-diabetes logo no começo, eu engordei 19 quilos. Mas quando eu detectei tudo isso, eu decidi que eu ia cuidar de mim, porque eu tinha uma outra vida, e eu comecei a cuidar dessa minha outra parte, eu comecei a cuidar melhor do meu filho, da Danone. E vou trazer uma coisa que aconteceu comigo, eu não valorizava tanto, e a Dani me ensinou a me valorizar. Eu valorizar esse ponto, que era, eu voltei, né? Então, eu gerir uma área, eu saí. Quando eu voltei, tava, tipo, running total, assim. Tipo, tudo que a gente tinha desenhado do business plan tava rodando em full potência, gente. Isso é muito, né? Às vezes, as coisas, pratinhos caem, as coisas não acontecem. E eu cheguei e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não precisam mais de mim, né? E daí eu falei assim, não, mas peraí, eu tenho minhas habilidades. E daí, com isso, eu fui... achando o meu espaço dentro de um projeto que já estava running. O meu legado, esse filho gerado, de fato foi muito bem visto, porque o plano aconteceu exatamente como eu tinha planejado. E 6 meses depois da minha licença, trabalhando, eu fui promovida para um cargo de gerente sênior, que é um passo bem importante, né? Então, assim, foi colhido os frutos. Isso acontece, gente, com pouca gente, eu sei.
É raro, mas é possível. Mas é um exemplo, né? Que É um inspira. exemplo para que novas mulheres tenham essa mesma possibilidade. E agora, a gente quer uma dica que pode ser de um livro, de um filme, de uma série. Conta pra gente o que você faz nessas pausas pro prazer. A Carla Diantz assistia Friends. Porque, gente, eu precisava rir de Adoro. graça. Eu sou Emily em Paris forever. Eu sento lá, não penso em nada, fico vendo aquele monte de roupa linda em Paris, acho incrível. E querendo ter aquela magreza e exuberância, eu fico me perguntando como que todas aquelas roupas cabem naquele apartamento, né? Mas, enfim. Gosto, sim, de assistir séries bobinhas, que simplesmente esvaziam a minha cabeça, mas eu confesso que no momento tela está me cansando. Então, quando eu penso que eu vou sentar de novo na frente da televisão, isso me cansa e eu tô pegando livros para ler. Uhum. E eu quero me desconectar, eu não quero ler livros de business. Eu quero simplesmente desconectar. E eu estou lendo no momento Agatha Christie. Eu adoro livro de suspense. Eu entro, eu viajo junto, eu me enxergo na personagem. Eu fico tentando descobrir quem é o vilão. Então, para mim, isso é muito forte. Eu gosto dessa desconexão. Às vezes eu altero. Então, no momento eu tô com a Agatha Christie, que estou alternando entre uma série de 7 livros de romance. Que depois da maternidade eu comecei a ler romance, que era uma coisa que eu não fazia. Mas também porque me ajuda a acalmar, esvaziar, me dá um sono gostoso, porque às vezes, né, quando não é o trabalho, eu tô pensando se meu filho tá chorando ou não. Então, minha dica é desconecte-se completamente. A gente precisa desses momentos. Ai, a minha dica é mexer em casa, gente. Colar plaquinhas na parede. Adoro também. Fazer coisa com a mão, adoro. Se quiser ir na minha, tá precisando. Bora, eu vou. Me fala do que você gosta que a gente vai lá. Eu adoro esse quadro que a gente vai entrar agora. Confesso que eu me sinto muito na televisão, gente. Que eu acho muito legal. Presta bem atenção agora que nós vamos fazer. O quadro chama Rapidinha. Vocês lembram? Não, Rapidinha. Lembraram aí? Não. Peraí. Acho que sim. Tá bom. O quadro chama Rapidinha. É o seguinte, eu vou te falar um conceito ou uma frase e você me responde o que vier na cabeça primeiro. Curto, efetivo, o que vier na cabeça. Não precisa ficar preocupando e elaborando, sabe? O que vier você traz, tá bom? Sem julgamento, o que vier primeiro na mente, tá? Ai. Ser mãe do Fernando é? Tudo. Eu fico emocionada por fazendo a pergunta. Ai, gente, a gente é muito tonta, né? Um medo que bate aí. Casamento. Um sonho grande que também bate. Explorar o mundo. E o que você diria para uma mãe que tá muito machucada lá, provavelmente, do outro lado da tela, em relação ao trabalho dela, as coisas que ela quer para ela, da carreira dela? O que se estivesse agora olhando para ela, o que você queria dizer para ela? Acho que a primeira coisa é, você tá machucada por quê? Porque o seu trabalho e a sua função te machucam? Ou porque você tá abrindo mão de algo que você gosta ou gostaria de fazer? Dito isso, porque você pode pedir para mudar de vaga, se você gosta da sua empresa ou se você quer ser uma intraempreendedora, eu acho que você deveria, intraempreendedora, você deveria ir atrás disso. Caso seja dentro de casa, e isso está refletindo no seu trabalho, precisa também destrinchar quais são os problemas que estão acontecendo dentro de casa. É porque você se coloca, e eu vou te falar que eu passei por isso, numa função na qual eu tenho que ser mãe, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar banho, eu tenho que brincar, eu tenho que divertir, e não necessariamente todas essas são minhas habilidades, e eu posso delegar, e tudo bem delegar, e tudo bem ter ajuda. Então, ter ajuda, e pode ser ajuda paga, tá? Se você tiver essa possibilidade, que tudo bem também. Use grupo de apoio de outras mães que tomaram a mesma decisão. Isso eu acho que é muito importante, porque às vezes tem aquela super mãe que faz tudo saudável para o filho, compra tudo orgânico, desenvolve todas as brincadeiras dentro de casa, e você não vai ser simplesmente assim. Isso pode estar te machucando porque você não se sente 100%. Isso reflete no seu trabalho, e você vai acabar achando que é o seu trabalho que não tá bom, ou que você não deveria estar fazendo isso para estar fazendo para o seu filho. Separar essas duas coisas eu acho que é super importante. Dito isso da vida pessoal, na vida profissional, tudo bem se você amava o que você fazia e agora com a maternidade você está se repensando. O mundo está cheio de possibilidades. Vão ter muitas barreiras, vão ter muitas dificuldades, vão ter muitos apertos financeiros, mas acredite na sua ideia. Converse com diversas pessoas. Valide as suas ideias. Veja se a sua dor que você tem desse movimento, seja de uma posição na empresa, ou seja de um movimento de abrir um negócio, ou de entrar num negócio de uma conhecida, é real. Se você se identifica.
Porque pode ser muito legal, mas às vezes você não se identifica, você só suporta. Então, é importante ter essas escalas. E conte com a gente, conte com a Bitumami. Eu acho que tem mulheres muito fortes, fazendo coisas que a gente nem imagina. Mas essas mulheres também passam por dificuldades, essas mulheres também escorregam, a gente também chora, às vezes, tomando banho. Eu choro na piscina, nadando, às vezes. Então, é isso mesmo. Bom, Como essas mulheres todas te encontram nas redes sociais, Carla? Como elas se conectam com você? Ai, que jeito! Momento acho influencer. chique, momento influencer. Aí você pode escolher 2 redes sociais para me encontrar. Instagram, @CaFrontini, Kfrontini, ou você pode me achar no LinkedIn /Carla Frontini, tudo junto. Manda inbox, manda direct, a gente dá um jeito de se conversar. Que honra, que prazer. Ai, Chegamos ao final desse começo, tão importante como uma convidada que inspirou com certeza milhares de mulheres que estão escutando a gente. Eu acho que é muito legal também quando a gente consegue chegar numa fase da nossa carreira onde a gente consegue transbordar para outras, né? Eu acho que isso é extremamente relevante. Quero te agradecer, Carla, porque tempo é algo imortal. Quando dinheiro é mais fácil que dar do que tempo, né? Então, quando alguém dedica o tempo a alguém, é algo muito generoso. Quero agradecer o seu convite, agradecer a Hugs e agradecer minha parceira Marina aqui por esse episódio incrível que a gente está vivendo hoje. obrigada por compartilhar a sua experiência. Que a gente aprende vivendo e compartilhando, né? Acho que quando a gente compartilha, a gente consegue até ver outras possibilidades do que a gente viveu e fazer diferente nas próximas ou acolher de forma diferente outras mulheres. Então, obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tudo isso. Foi ótimo. Gente, é um prazer, é uma honra estar aqui, né? Para mim, poder ajudar, aliviar outras pessoas, né? E aliviar a sua cabeça ou abrir mentes para prosear sobre novas ideias é uma delícia, porque a gente precisa dessa oxigenação. Então, obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a Hugs, a Bitumami pela parceria aí de anos, que me fez ser uma mãe profissional muito melhor, desde que eu conheci vocês. No primeiro bate-papo foi a Dani, assim, deu match loucamente. Então, procure essas redes de apoio, seja qual for, seja dentro da sua família, nos seus amigos, profissionais ou mulheres como nós que estamos espalhadas aí pelo Brasil todo, porque alguém você vai se identificar. Não tenha coragem, não tenha medo de ser vulnerável. Bom, eu sou a Dani Ju, mãe do Lucas, e esse foi o primeiro episódio do Carreira de Mãe, o podcast dedicado a mulheres que não querem ter mais que escolher entre carreira e maternidade. E quando você tiver muita dúvida, lembre-se, nunca subestime uma mulher que deseja ser um exemplo para o seu filho. Até o próximo episódio. Tchau!